Oi, Lores! Tudo bem? Aqui é Isa, bem-vindos ao Dark Lore. E no vídeo de hoje vamos falar sobre o livro de mentira, da autora Agatha Santos. Então, antes de começar o vídeo, não esquece de já deixar o seu like, me seguir nas minhas redes sociais, é tudo @DarkLoreChannel. Se inscrever aqui no meu canal do YouTube, caso você ainda não seja um inscrito, e bora pro vídeo então! De Mentira é um livro que originalmente era uma fanfic e o livro foi publicado em versão física pela editora Microcosmos. Pra quem ainda não assistiu, eu já fiz um Conheça a Editora da Editora Microcosmos, o link vai estar aqui em cima. Nessa história vamos acompanhar a história de Wei Liam. Wei Liam é um homem de 28 anos que está precisando urgentemente de um emprego que lhe pague melhor, porque ele tá juntando todo o dinheiro possível e imaginável para cobrir os custos hospitalares do sobrinho dele que sofreu um acidente e que ele se sente culpado por esse acidente. Então ele, junto aos seus irmãos adotivos, acabam juntando todo o dinheiro que eles conseguem do trabalho para ajudar esse sobrinho, porque os custos hospitalares são muito altos. Até que o seu amigo, o Liam, entra em contato com ele e sugere uma proposta de emprego. Ele vai ter que fingir ser o namorado de um cantor, ator e modelo chamado Yu Dewey e que está atualmente sendo acusado de homofobia. A proposta em si é uma proposta inegável porque o valor é muito alto e ele tá mesmo precisando dessa grana. Então, aos poucos, Wei Liam e Yu Dewey vão ter que ir se conhecendo para sustentar essa mentira aos olhos dos fãs e de todas as pessoas à sua volta. O problema é que pode ser que desse relacionamento falso, alguns sentimentos reais possam começar a surgir ali. Então, da sinopse é isso que eu vou poder falar pra vocês. Eu adorei essa leitura, minha nota foi 4,5 estrelas. A edição por dentro está maravilhosa, sem contar todos os brindes que vieram, né? Quando eu comprei, ó, tem diálogos, tem essas partes floridas, tem essa ilustração no início dos capítulos, esses arabescos. Então, a edição em si, ela é muito bonita. O livro também conta com orelhas, com frases aqui do livro nessa primeira parte, e atrás um pouquinho mais sobre a autora, né? Então é uma edição muito caprichada e que eu gostei bastante. Sobre os brindes eu não vou mostrar aqui no vídeo porque eu já mostrei nas minhas redes sociais, então se vocês quiserem ver é só ir lá no meu Instagram, TikTok ou Kawaii que vocês vão encontrar quais foram os brindes que vieram com a compra. E eles vêm, são brindes fixos, eles vêm se vocês comprarem hoje, eles ainda vão vir na edição. Aproveita que também esse livro tá sendo lançado em capa dura, então a pré-venda tá aí, corre que vocês conseguem comprar esse livro ainda em capa dura. Quando eu comprei, só tinha a versão capa comum, mas tudo bem, ela é perfeita. E agora, então, eu vou falar sobre os pontos altos e fortes da leitura pra mim, na minha experiência, lembrando que eu não sou juíza de nada, então vocês podem concordar ou não com a minha opinião, tá tudo certo. Só vou pedir que os comentários sejam respeitosos aqui embaixo, seja discordando, concordando, tá bom? Então, bora lá! Eu vou começar com os pontos negativos e pra falar sobre esses pontos, eu vou ter que entrar um pouquinho ali em questões da história que me incomodaram e que eu gostei. Pode ser que contenha spoilers, então se você não quiser pegar nenhum spoiler, eu recomendo que você pare o vídeo por aqui e volte pra ver quais foram as opiniões, somente depois de ter lido, até porque é um livro super curtinho, mas se você não se preocupa em pegar pequenos spoilers, não vai ter nenhum problema, porque eu não vou entrar em muitos detalhes da história, eu só vou mesmo falar o que eu não gostei e o que eu gostei e me embasar com pontos da história, ok? Vamos começar então pelo que eu não gostei pra finalizar com chave de ouro com as coisas que eu mais gostei. Bom, essa história, ela se passa em Pequim, que fica na China. E qual é o problema com isso, Isa? É que em momento nenhum a gente sente que essa história se passa de fato na China, por conta de vários elementos da história que eu vou citar. Então, essa história, ela poderia facilmente, na hora de adaptar a fanfic para um livro físico, ter sido trocada para o Brasil, porque seria mais fácil do que trocar todas essas referências brasileiras que tem ao longo da história por referências e estudos da cultura chinesa. E eu tenho um problema com isso de um livro se passar num país ou representar uma cultura e não ter muito embasamento ali no que ele tá buscando representar, sabe? Então eu vou dar alguns exemplos, são exemplos bem simples e que não vai estragar a experiência de leitura de vocês. Tem uma cena em que o Yu Dewey e o Wei Liam estão comendo churros num parque. Ok, o que tem de errado nessa cena? Churros é uma comida mais típica aqui na América Latina. E não é uma comida tão típica assim, né, na China. Na verdade, não é nada típica na China. Então, comidas de rua chinesa, elas são diferentes de comidas de rua brasileira. E nesse momento da história, eu acho que ficaria mais imersiva a leitura pra mim se eles tivessem comido alguma comida típica de rua chinesa nesse passeio deles ao parque, ao invés dos churros, que é uma comida brasileira. Vou citar outros momentos. Os jogos que tinha na casa do Yu Dewey eram jogos
majoritariamente brasileiros e europeus não tinham jogos que são comuns na China, jogos populares chineses, porque, por exemplo, aqui no Brasil é comum a gente jogar um Uno, um banco imobiliário, e lá na China é muito comum eles jogarem Mahjong, o xadrez, o Go. Então, assim, não tinham esses jogos chineses na casa dele, e dificilmente você encontraria jogos brasileiros numa casa de uma pessoa chinesa, porque lá a cultura é outra, os jogos típicos são outros, sabe? E eu vou dar um último exemplo, que também é um exemplo bem básico, que não vai estragar a experiência de leitura de vocês. Aqui na história a gente vê os personagens utilizando o WhatsApp, sendo que em alguns países da Ásia não se usa o WhatsApp. Eu sei que, por exemplo, no Japão, na China, não se usa o WhatsApp, se usa o Line. O Line é como se fosse um WhatsApp, só que de lá. Então, ao invés de falar WhatsApp, seria melhor ter colocado o nome Line por se passar na China e não no Brasil. Ou, como eu falei, mudar essa história pro Brasil e colocar esses personagens como descendência chinesa, e não necessariamente na China. E vários outros momentos da história eu senti o tempo todo que se passava aqui no Brasil e não na China. Então, eu acho que ficaria mais maravilhosa essa experiência pra mim se tivesse sido estudado um pouco mais de costumes chineses, de jogos chineses, de comidas típicas chinesas, porque a gente ia se sentir realmente fazendo uma viagem ali pra China. Ou então, como eu já dei essa sugestão algumas outras vezes aqui no vídeo, mudar essa história pro Brasil, porque já tinha muitos elementos da nossa cultura nessa história. Então acho que faria muito sentido essa história se passar no Brasil com um personagem de descendência chinesa. Próximo ponto negativo que eu achei na história. A narrativa é contada em primeira pessoa pelo Liam, mas em alguns momentos da história ela é contada em primeira pessoa pelo Yu Dewei. Em outros momentos da história ela é contada em primeira pessoa pela irmã do Liam. E em outros momentos da história ela é narrada meio que em terceira pessoa. Fica um negócio confuso ali. Então, eu acho que seria melhor se tivesse nos inícios de capítulo uma separação ali de pontos de vista, o que não tem. E então, pra mim, ficou muito confuso. Por exemplo, teve uma parte lá pro final da história, em que foi narrado pela irmã do Liam, a gente leu todos os capítulos da história narrado pelo Wei Liam. E em muitos momentos, no capítulo do Wei Liam, a gente via, assim, do nada, o que o Yu Dewei tava pensando. Isso é algo que, por estar sendo narrado no ponto de vista do Liam, a gente e ele não tínhamos como saber. Então, eu acho que pra dar uma maior profundidade no que o Yu Dewei também sentia, seria mais interessante ter trazido os múltiplos pontos de vista pra essa história, porque realmente, majoritariamente, foi narrado pelo Liam, mas em alguns momentos foi narrado pelo Yu Dewei. Em outros momentos, no ponto de vista do Liam, a gente sabia coisas que não tinha como saber porque tava sendo narrado em primeira pessoa. Então, isso foi um ponto que me incomodou durante a leitura, e que eu acho que tinha como ajeitar isso, colocando múltiplos pontos de vista, ou então tirando essas passagens aí em que os outros personagens falavam num ponto de vista de uma pessoa que não tinha como saber. Então essa oscilação foi um pouco incômoda. E por último, se você é uma pessoa que gosta muito de plots, você não vai encontrar plots aqui. Eu mesma não encontrei nada no livro que eu falasse, é um plot, sabe? Então, durante a leitura, é uma leitura muito leve, muito fluida. O foco aqui não é nos plots, não é nas surpresas, não é em acontecimentos, tirando os personagens da zona de conforto, que eu acho que deveria ter tido um pouco, mas é muito mais sobre o primeiro motivo, que eu vou começar agora a falar sobre as partes positivas do livro. É muito mais sobre os personagens. Essa história, ela tem um foco muito grande em desenvolvimento de relacionamento. Aqui a gente não tem Stalov, o que é perfeito. A história, ela é totalmente focada em desenvolver a relação desses dois personagens. E essa relação começa de completos desconhecidos. Tanto o Yu Dewei não tinha o mínimo conhecimento da existência do Wei Liam, até porque o Wei Liam não é famoso nem nada, e o Wei Liam também não era um fã do Yu Dewei. Então ele sabia muito pouco, e o que ele sabia era mais sobre o que os amigos dele falavam, e que esse amigo dele, o Liam, tinha agenciado o Yu Dewei. Então, a gente vê esses personagens passando de desconhecido pra confidentes, pra amigos, e pra desenvolver esse relacionamento deles com algo mais. Então, é uma história muito mais sobre o desenvolvimento dos personagens e do relacionamento deles do que plots em si, do que a história ali por trás, ali o plano de fundo em si, sabe? E esse relacionamento, ele é tão bem feito e tão bem construído que eu li esse livro em um dia, e fazia muito tempo que eu não li um livro em um dia. Eu terminei ele de madrugada, às 2 da madrugada, porque eu comecei muito tarde. Mas, gente, eu precisava ler esse livro de uma vez, simplesmente porque eu estava amando o relacionamento deles, amando ver essa evolução. E eu precisava ver um beijo, tipo, gente, eu tava lá nas últimas, eu falei, cadê? Então eu precisava ver esse relacionamento evoluir, os dois saberem como lidar com esse sentimento e ver isso acontecer na prática, sabe? Então eu fiquei simplesmente surtada pra ver essa cena. E eu não consegui largar esse livro até terminar. De verdade. Eu acho que o que a autora se propôs a fazer e fez aqui nesse livro, que foi o desenrolar desse relacionamento, foi
maravilhoso. É um dos meus casais agora queridinhos. Eu tô doida pra ler um segundo livro, um terceiro livro sobre esses personagens e lidando com outras questões da vida. E talvez com maior aprofundamento ali no cenário de fundo, nos amigos e tudo mais, porque realmente foram personagens que ficaram muito quentinho ali no coração. Esse livro é um livro que facilmente me lembra uma zona de conforto, porque é um livro muito leve, muito fofo, muito fluido e que, sério, você não quer que acabe, porque ele é muito fofinho e te deixa com o coração quentinho. Ele fez o meu ano, sinceramente. Pra quem não sabe, eu tenho ansiedade, depressão e também tenho transtorno de personalidade. E ele fez esse dia do meu ano, que eu li ele, ser um dos melhores. Então, assim, eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito alegre nesse dia. Foi literalmente como esquecer todos os problemas à minha volta e se concentrar somente nesses dois personagens, nesse universo e nessa história que é muito fofa e que eu amei tanto. E essa é a justificativa também pra nota que eu dei pra esse livro, sabe? 4,5. Apesar de ter encontrado alguns errinhos ou outro, não é o livro mais perfeito do mundo, mas é um livro que vai te deixar muito feliz, muito leve com você mesma e... ai, perfeito. Eu amei demais. E agora vamos falar sobre o senso de humor do Wei Lian. O Wei Lian, ele me fazia rir horrores em vários momentos, porque o senso de humor dele é muito parecido com o meu senso de humor. Então, facilmente a gente seria besties e a gente ia se acabar de rir das piadas mais horríveis do mundo, porque o senso de humor dele normalmente tem muito teor sexual ali da coisa. E o meu senso de humor também tem bastante. Então, assim, a gente ia morrer de rir juntos. E ele é muito fofo. Eu adorei ele. Então, assim, amei. E como eu já tinha citado, eu li esse livro no dia 9/11, agora de 2021. E esse livro fez o meu dia muito melhor. E eu tenho certeza que ele tem esse poder, esse potencial de fazer o seu dia muito bom. Então, se você tá enfrentando uma ressaca literária, se você tá num momento difícil da sua vida, se você tá indo pra um lugar em que você não gostaria de estar, mas você tem que estar lá por algum motivo, leve esse livro, vai lendo no caminho, vai lendo na sua folga, nas suas brechas. Leia esse livro num momento muito ruim da sua vida. Eu tenho certeza que ele vai fazer esse momento ficar mais leve e que ele vai conseguir te arrancar muitas risadas e que você vai shippar muito esse casal e durante o tempo da leitura você vai esquecer os problemas que estão à sua volta. Então, ele tem um potencial incrível para ser esse tipo de livro. E por último, obviamente, esse livro tem representatividade gay, afinal é um livro LGBT, e tem representatividade bi também. Então, é isso. Eu gostei muito desse livro e recomendo muito a leitura, de verdade. Os pontos positivos, eles superam muito os pontos negativos, pelo menos pra mim. Então eu acho que vale muito, muito, muito a leitura. E lembrando que se você quiser ficar mais próximo, ver ali o que eu tô achando do livro mais em tempo real, me siga nas minhas redes sociais. E também você pode me seguir no Scooby, porque lá eu sempre posto a avaliação da minha leitura, você pode falar comigo por lá. Então é bem legal nossa interação também. Então no vídeo de hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de ter deixado o seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos literários. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!